Você que assistiu Discovery Kids quando era uma criança, muito provavelmente você já deve ter trombado com um desenho. Não é um desenho, né? Não é um desenhado isso aí. Na verdade, hoje em dia ele é desenhado, né? Mas eu tô falando da versão antiga, que é muito melhor. E sim, uma série de trens falantes, que é o Thomas e seus amigos. E algumas pessoas dizem que Thomas é uma série pra bebezinho, porque passava no Discovery Kids. Mas não é bem assim. E é justamente por isso que nesse vídeo eu vou provar que Thomas não é só uma série infantil. Tem mais coisa, tem lore, tem coisa que você nem imagina que tem na série e que não é só uma série pra criança. E bem pessoal, se você não me conhece, eu sou a ShuraBR e esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal. E no vídeo de hoje vamos provar todos os pontos de que Thomas não é só uma série comum, que é pra bebezinho, que é pra criancinha, como muita gente acha. E bem pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, pois isso vai ajudar muito no canal. Eu acho, né? Então bora pro vídeo. E bem, Thomas praticamente surgiu como um livro na década de 40, criado pelo pastor reverendo W. Awdry, com o nome de The Really Series. E antes de virar um livro, o Awdry contava as histórias dos trens para o seu filho, que era o Christopher. E justamente por isso ele decidiu fazer um monte de livro sobre trens falantes e que fez muito sucesso naquela época e durou até mais ou menos a década de 70, em 72, onde foi publicado o último The Really Series escrito por Awdry, já que posteriormente ele foi sucessido pelo seu filho. E muito tempo depois, né, em 1984, surgiu Thomas e seus amigos, que é uma adaptação criada pela British Aircraft, que infelizmente já é falecida. Onde em Thomas e seus amigos eles pegavam as histórias do The Really Series e adaptavam, também dando destaque ao Thomas, né, já que no livro ele não tinha tanto destaque. E aí que começam as nossas lores, né, pois Thomas não é uma série simples, como algumas pessoas acham que é uma série para bebê, para criança pequena, pois Thomas realmente tem história. E o maior exemplo disso são as primeiras temporadas, que eu vou falar aqui nesse vídeo somente da primeira e da segunda temporada, que fazem parte da série clássica, né, que durou até a 7ª temporada, que posteriormente veio a era Hit, né, onde eles deram uma certa mancada, né, deixaram o Thomas meio infantil. Aí veio a era CGI, que sinceramente eu não gosto. E depois veio o reboot, que é pior ainda, onde a partir desse ponto o Thomas realmente virou infantil. Mas nas primeiras temporadas não era bem assim. Pra você ter ideia, os trens falantes, né, eles não são só trens falantes, eles têm personalidades. Cada trem tem a sua personalidade. O Thomas, por exemplo, no início, né, na primeira temporada, ele é aquele trenzinho meio ingênuo, onde ele acreditava que podia fazer o trabalho dos trens maiores, quando na verdade ele não pode, por isso ele acaba sendo zoado e até diminuído por trens maiores, como o Gordon, que é a locomotiva que se acha melhor de todas por ser supostamente o mais rápido, o mais forte, e o James, que é a locomotiva com o ego, né, porque ele se acha melhor e ele vê o Gordon como uma imagem para tentar ser melhor. O Harry, meio que no início ele era um meio termo, só que depois ele demonstra um lado mais amigável com os trens, principalmente tendo um lado mais de natureza, sabe? Ele gosta da natureza, dos animais, tanto que até tem alguns episódios focados nesse lado mais amigável do Harry, né? Como por exemplo o episódio A Floresta de Harry, onde você vê que ele realmente gosta da natureza, pois ele fica triste quando descobre que supostamente vão acabar com a sua floresta, né? Além do fato de ser uma locomotiva que no início tinha problemas digestivos, pois ele não aceitava o carvão normal, pois ele passava mal. E por causa disso o Harry tinha uma espécie de dor de barriga, dor de caldeira na verdade, né? Porque ele é uma locomotiva e ele tinha que usar um carvão especial para poder locomover bem. Mas né, depois de um acidente, né, no episódio Peixe Voador, que é um dos melhores episódios da primeira temporada, ele sofre um acidente tão grave que ele é mandado para outra ilha para ser reconstruído, e com essa reconstrução ele passa a ter uma caldeira normal, sem precisar usar o carvão especial, que eu acho muito bom isso aí, mostrando um personagem que sofria demais tendo um milagre no final. E o Edward, ele é praticamente a locomotiva mais sábia e mais esperta por ser mais velha, mas né, ele acaba sofrendo
bullying por ele ser velho, principalmente pelo Gordon e as locomotivas maiores, porque supostamente o Edward é velho, que ele não presta, sabe? Tanto que em um dos episódios ele até sofre um certo racismo, né, na primeira temporada, que é o episódio da greve, onde simplesmente as locomotivas maiores, né, o Gordon, James e Harry, simplesmente param de trabalhar porque o Thomas teve a sua própria linha. Pois agora, sem o Thomas, né, porque antes do Thomas ter a sua linha, ele trazia os vagões e empurrava os vagões de expresso, de pedestres e passageiros para as locomotivas maiores. E agora que o Thomas não fazia mais isso, eles simplesmente não queriam fazer o trabalho do Thomas e simplesmente fizeram greve. E por causa disso, quando o Edward teve mais destaque do que as locomotivas maiores, por causa da desobediência deles, eles simplesmente falavam que você tem rodas cinzas, que na versão original eles até falam que tem rodas pretas, tipo fazendo uma espécie de discriminação com o Edward, tipo ele ser velho. O que é isso? Disse Sir Topham Hatt. Mas que barulheira! Eles ficam sibilando assim pra mim, senhor. Respondeu Edward. Eles ficam dizendo que trens contender não empurram vagões. E ontem me disseram que eu tenho rodas cinzas. Eu não tenho roda cinza. E por causa dessa confusão toda, o Sir Topham Hatt, ele traz o Percy, né, que segundo o Júlio é o melhor personagem de Thomas. Eu discordo dele, mas né, é a opinião dele. Mas enfim, ele traz o Percy pra dar um fim nesse caos, pois estava tendo greve, problemas, e as locomotivas maiores estavam sendo desobedientes, tanto que eles ficam de castigo. Tem também o Toby, que é uma locomotiva que praticamente é velha também, assim como o Edward, que simplesmente foi resgatado pelo Sir Topham Hatt, né? Pois a linha do Toby estava literalmente sendo fechada, aí só foi o Sir Topham Hatt fazer uma viagem com o Toby que ele simplesmente resgatou o Toby. Tem também o Duck, que simplesmente essa locomotiva aí aprontou demais e teve muita confusão envolvendo ele, principalmente no episódio de estreia dele, né, onde ele não quis ceder a plataforma giratória para os trens grandes, justamente pelos trens maiores do que ele se acharem, exigindo respeito. E pra você ter ideia de tipo que Thomas realmente tem lore, né, mais do que eu já falei, tem um episódio envolvendo o Duck, que é a intriga de Diesel. No caso, as 3 partes, né, já que esse episódio teve 3 partes continuando a história, onde uma locomotiva diesel bem travessa chega na ilha de Sodor e como, né, é uma locomotiva nova, uma locomotiva diesel, ele já ganha o respeito das locomotivas maiores. E o Duck, né, como ele é esperto, ele já vê que o diesel não tinha boas intenções e prega uma pegadinha nele, né, fazendo eles puxar os vagões travessos e ainda sendo zoado por eles, e como forma de vingança o Diesel simplesmente conta mentiras para os vagões de que o Duck tinha contado algumas lorotas sobre os trens grandes, e sabe o que aconteceu? Simplesmente o Duck acabou sendo expulso do galpão onde ele mora, porque eles acreditavam numa locomotiva nova a diesel do que uma locomotiva que eles já conheciam. Simplesmente é triste. Praticamente os únicos que acreditaram no Duck foi o Sir Topham Hatt, que ele tem até uma atitude bem foda, que é ele mandar o Duck ir pra outro lugar, porque se ele ficasse ali no galpão, ele ia ser bem desrespeitado, como uma forma de proteger o Duck, até porque o Sir Topham Hatt sabe que o Diesel tava inventando mentiras do Duck. E também o Edward, né, porque o Edward é foda, ele é velho, ele é sábio, ele é perfeito, ele sabe de tudo, então ele acreditou no Duck. E enfim, após um acidente do Duck bater em uma barbearia, salvando, né, o James de ter um acidente, né, já que os vagões travessos estavam empurrando o Duck, né, e ele evitou de um acidente fazendo ele bater em uma barbearia. E por causa desse ato bem heróico do Duck, o Diesel acaba sendo meio que expulso da ilha de Sodor, né, e as locomotivas acabam tendo orgulho dele e se desculpando dele, sendo um episódio de 3 partes muito boa. E mano, só de você ouvir essas histórias que eu contei sobre os personagens, você já pode ver que Thomas tem lore e que não é uma série só simples feita para criança. Realmente teve cuidado. Os personagens têm desenvolvimento, como o Thomas também, que no início era uma espécie de criança ingênua, que era mal educado com algumas pessoas que contrariavam ele, que ele acabava sendo ingênuo demais e pessimista, ele cismava com algumas coisas e no final dava errado. Thomas o trenzinho costumava atormentar muitos outros. Noite após noite ele não deixava os outros trens dormirem com sua falação.
Eu estou cansado de ficar empurrando vagões. Eu quero sair e ver o mundo. Os outros trens não davam muita bola. Ele percebeu seus erros e foi evoluindo e parando de ser o Thomas irritante que era nos primeiros episódios. Só é uma pena, né, que só tem esse tipo de lore bem feita nas primeiras temporadas. Pois com o passar da série, né, como o Thomas ficou muito tempo sendo produzido, né, é óbvio que a qualidade ia cair um pouco, né, ia cair com o passar dos anos. E deu no que deu, né, surgiu esse reboot horrível. E bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Esse foi o vídeo sobre Thomas. Eu espero que vocês viram Thomas maníacos, fãs de Thomas, sublagem. E o objetivo de fazer esse vídeo aqui foi justamente porque praticamente eu não vi quase nenhum brasileiro falando de Thomas dessa forma, né? Só vídeos americanos, ingleses. Já brasileiros eu vi bem poucos. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se foi o canal e fui!